meu time! Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. Estamos de volta com a nossa programação e eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, todo mundo que tá aqui curtindo, comentando bastante, compartilhando, acompanhando o Rolê da Tarde e dando muitas dicas especiais para nós. Se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa que é tão diverso, recheado de entretenimento, de coisas boas e de muito ensinamento, que afinal, né, é essencial para nossa vida. Ó, não esqueçam que o meu arroba vai aparecer aqui na tela para vocês, então depois quando vocês me quiserem, na verdade, me seguir nas redes, é só acompanhar esse arroba aqui. As redes de Sala Online são arroba Sala Online Brasil, tem muitos tutoriais, muitos conhecimentos e ensinamentos também, muitas dicas, descontos, promoções, então fiquem de olho porque, olha, tem muita coisa boa para você ganhar, para sua família ganhar, para seus amigos ganharem. Mas ó, hoje eu queria bater um papo um pouco mais sério com vocês. Por quê? Existem algumas frases da vida que a gente olha e fala assim, e se, né? Só se vive uma vez. Se eu fizer isso hoje, talvez amanhã eu não me arrependa. E se eu me arrepender também, já foi. E aí, às vezes, a gente pega essas frases e vai usando para algumas coisas na vida e depois elas geram um impacto muito maior. Quando a gente fala sobre dinheiro, hoje em dia tudo é muito no digital, né? Eu, por exemplo, gente, nem sei qual foi a última vez que eu vi dinheiro em espécie, não tô brincando. Tem pelo menos uns 3, 4 anos, porque tudo é muito assim, no cartão, no celular, enfim. E aí agora tem o Pix, tem o QR Code para facilitar ainda mais a nossa vida, mas até que ponto todas essas tecnologias, todas essas coisas que vieram para facilitar a nossa vida estão realmente facilitando? Por quê? Eu só olho a minha fatura quando ela fecha, quando vem a notificação do banco do tipo assim, querida, hoje é dia de pagamento. Porque senão eu só vou passando assim no escuro, sem nem perceber, sem nem ver os valores, porque querendo ou não, tem que comprar, né? E aí eu penso sempre, só se vive uma vez. E eu também tenho essa mentalidade, porque assim, venho de uma família muito simples, onde as coisas não eram tão fáceis, onde a gente não tinha tantas condições. Então hoje, quando eu penso, eu trabalho muito, então eu mereço passar o meu cartãozinho, eu mereço passar ali meu celularzinho pra pagar as coisas, só que depois, gente, esse futuro, ele chega com as consequências, né? Então se você é jovem, adulto, criança, independente de quem seja, mas que está aqui assistindo, que tem também essa frustração pós-compra quando vem a fatura, ó, fica aqui com a gente, porque o programa de hoje é muito especial. Nós vamos falar de educação financeira e não sou eu que vou falar com vocês sobre isso. Nós temos uma mentora específica da área, onde ela vai dar várias dicas, vai nos ensinar a ter mais responsabilidade com as finanças, ou pelo menos, assim, alguns truques pra gente pensar antes de fazer, que é o que eu também preciso muito ouvir. Então, Tati, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Rolê da Tarde, tudo bem? Muito obrigada e bora nesse rolê que pode ser leve e divertido, não precisa ser tão sério assim, né, Ju? Mas é algo que a gente precisa, a gente tem a necessidade de falar de educação financeira, mas sim, dá para ser de forma leve, divertida e essa é a proposta hoje aqui, então vamos juntos nesse rolê do dinheiro nessa tarde. E é isso que eu tô querendo muito, galera, porque se falar assim, Ju, senta aqui e faz uma planilha, aí já me dá um negócio no coração. Então, se tem como ser divertido, eu já tô muito pronta. E Tati, a produção tinha comentado comigo que você tem um projeto sobre educação financeira, que inclusive você leva isso pras escolas, né, pra sala de aula e pros jovens. Então, conta um pouquinho pra gente como é esse projeto. Já quero também me matricular, se tiver como. Legal, nós temos hoje a Capital Estudantil. Então é uma empresa onde a gente leva educação financeira, a gente fala de gestão empresarial, a gente fala de inteligência emocional também, porque as pessoas confundem, né? Dinheiro, eu preciso saber muito bem de matemática, é só números. Não, dinheiro não é matemática, é muito mais comportamento. Então como está o meu comportamento para lidar com o dinheiro? E o projeto da Capital Estudantil é justamente habilitar e trazer esse conhecimento para os nossos jovens. E trazendo esse conhecimento para os jovens, ele começa a tomar decisões financeiras melhores na sua vida, especialmente quando vier o primeiro salário, que é um tema que a gente se preocupa muito no projeto, é também trazer a empregabilidade. Então, a gente tem formas, a gente trabalha com algumas instituições financeiras dentro do grupo, né? A gente compõe o grupo Eu Me Banco Educação e a gente também se importa muito em falar de empregabilidade, porque eu preciso dar conhecimento
Só que esse conhecimento precisa vir com um ganho, com uma receita, com um salário, porque ele consegue colocar na prática, e nós cuidamos muito dessa questão de prática. Ele começa a receber ali o primeiro salário, mas ele sabe o que fazer já com esse primeiro salário. Essa é a diferença, né? Incrível, gente. Imagina esse conhecimento, se eu, assim, com a cabeça que eu vou ter a partir do programa de hoje, se no meu primeiro emprego eu tivesse, assim, uma mentalidade mais do tipo assim, eu preciso pensar mais no meu futuro, eu preciso, enfim, olhar um pouco mais pra frente, hoje eu com certeza teria uma renda, um dinheirinho guardado, um respiro, que eu acho que é muito importante, é um tema que não é tão falado, né? Porque pra nós, jovens, com primeiro emprego, é aquele deslumbre. Nossa, agora eu vou comprar o sapato, a bolsa, a bota, eu vou comprar a maquiagem que eu não tive. Eu vou comprar um mundo que eu não tive. Exato. Com o primeiro salário. E aí você chega no final do mês pensando assim, nossa, hoje eu não consigo nem comprar um chocolate no mercado, hoje eu não consigo comprar uma bala. E aí você fica naquele looping infinito de frustração, né? Então, nossa, eu trabalho, mas eu não tenho dinheiro até o final do mês, então eu não consigo sair com os meus amigos. Enfim. Exatamente, você falou algo interessante. Às vezes eu recebo o primeiro salário e a instituição financeira também me propõe aqui, olha, você ganhou um cartão de crédito. Legal, mas o que eu faço com o cartão de crédito? Eu vou sair atropelando todas as lojas comprando porque eu tenho agora um cartão de crédito com um valor, por exemplo, de R$ 1.500, mas eu sei usar o cartão de crédito? Está no momento de utilizar o cartão de crédito? Será que aquele dinheiro é meu? Não é meu? Para você ter uma ideia, nós já tivemos uma das palestras, a gente faz palestras gratuitas em escolas. Se você quer levar a projeto, né, Capital Estudantil, essa palestra na sua escola, nos procure através do Instagram, a gente faz essa palestra de forma gratuita. E uma das palestras a gente fala sobre o cheque especial, Ju. Faça uma leitura aqui para mim de um simples extrato do cheque especial. Quanto dinheiro tem aqui disponível? Eles confundem quais são esses números. E muitas vezes o que acontece? A pessoa utiliza o cheque especial sem saber que o cheque especial, aquele dinheiro não é dela, ela vai ter que pagar uns juros por isso e depois fica sem entender. Como assim? O banco está me cobrando? Mas eu utilizei o dinheiro não é meu? Não, o dinheiro não é seu. Ali é um cheque especial que o banco determinou para ti, uma linha. Aquilo tem um juros muito alto e se você usar daquele valor, você vai pagar caro por isso. Só que é básico, é simples, mas o simples, o básico, também precisa ser dito. Sim. Porque aquilo que é óbvio para alguns, não é óbvio para a maioria ainda aqui no Brasil. Porque nós não temos essa cultura, mas nós vamos chegar lá. Nossa, eu falo muito, assim, uma vez eu vi um post, na verdade, falando assim, nós temos tantas matérias que são realmente importantes, mas a educação financeira está presente no mundo, deveria estar presente no mundo, né? Você deveria saber ali o valor do seu dinheiro mesmo, e não só quando você vai para o seu primeiro emprego, mas da vida, assim, é o dinheiro que sua mãe te dá para você comprar o lanche que você podia, sei lá, ganhou 10, guarda 5, os outros 5 você come, ou então deixa para comprar semana que vem. Eu queria muito, realmente, assim, desde o instante zero da minha vida, saber muita coisa, porque realmente, gente, eu com certeza estaria respirando com vocês aqui, ó, mais aliviada hoje. Mas, ó, antes de continuar nosso papo, eu já sei que tá com aquele gostinho de quero mais, nós temos aqui o nosso patrocinador oficial do Rolê da Tarde de hoje, que é a linha SOS Hidratação Óleo de Rícino. Eu já comentei com vocês várias vezes, tanto em programas aqui no Rolê da Tarde, quanto nas lives que eu proporciono pra vocês, que essa linha aqui é a minha top 1 da vida, é uma linha profissional, indicada para todos os cabelos que tem um alto índice de hidratação. Então pensa, você sai do seu banho ali com o cabelo deslumbrante de salão que a gente tanto ama. E o óleo de rícino, além de tudo, ajuda no crescimento capilar. Então já pega essa dica e muito obrigada, família SOS Hidratação Óleo de Rícino. É um prazer falar de vocês aqui mais uma vez no nosso Rolê da Tarde. Agora, Tati, voltando para o nosso tema de educação financeira, eu queria saber qual que é o melhor momento para começar a falar sobre isso, principalmente para nós, assim, que somos jovens. Eu, por exemplo, já tenho um filho de 2 anos de idade e eu não quero que ele erre, que cometa os mesmos erros que minha mãe, que eu cometemos na vida, né? Como que eu posso começar isso ou qual é o melhor momento mesmo? Legal, isso é uma pergunta bem interessante até para a gente falar da questão dos pais, né? Qual que é o melhor modelo para ensinar a educação financeira? Você é o melhor modelo. Os nossos filhos seguem os nossos exemplos, na grande parte, não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente demonstra no dia a dia. Então, se os pais são endividados, o percentual de gerar filhos endividados também é muito grande, porque eles estão seguindo esse modelo. E quando a gente fala de educação financeira, tudo que a gente sabe, Ju, nós aprendemos na nossa infância com os nossos pais, só que muitas vezes os nossos pais não sabiam como lidar,
Mas havia ali uma situação, por exemplo, meu pai, ele sempre foi cuidadoso, zeloso com o dinheiro. Ele gastava aquilo que ele tinha, nada mais, nunca utilizou linha de banco, nada. Já minha mãe gostava de uma boa promoção. Não tenho necessidade, mas tem promoção, tô ali, né? Então era aquele equilíbrio em casa. Eu fui muito mais regrada na linha do meu pai. Então a gente vai muito pelo modelo dos pais. Com 2 anos, ele não vai conseguir ainda ter uma noção sobre o valor. Mas quando você chega 5, 6, 7 anos, você já consegue começar a falar de educação financeira de uma forma muito mais lúdica, sem ser um peso demais para o seu filho, e você consegue ali começar a iniciar. Pra vocês terem uma ideia, a minha filha com 9 anos, ela queria um patins. Eu também sou do roller, adoro patins, e ela queria um patins. Caramba, eu, Tati, tinha condição de dar ali na loja agora, pagar à vista e dar para ela. Só que o que eu aproveitei esse momento para inserir educação financeira para ela, Ju? Eu como mãe, você como mãe, às vezes a gente fica com peso, né? A gente sai muito cedo de casa, deixa os nossos filhos pequenos. Então a gente fica naquela, nossa, eu preciso, ele merece. A gente tem um peso muito grande, mas a gente não tem que colocar o peso nas coisas no presente. A gente tem que colocar o peso no amor que a gente pode proporcionar para o nosso filho. E entregar à medida dos presentes aquela condição financeira que eu tenho e não que está fora da minha condição financeira. E aí, voltando para a situação, ela me pediu esse patins, eu falei, agora é a hora. E aí eu tenho que segurar também os ânimos para não querer comprar por impulso. Calma, Tati, vamos aproveitar? E aí ensinei para ela, filha, como a gente pode dinheiro e não ganhar dinheiro? É simples, mas é simbólico fazer e ganhar. Se eu falo de ganhar, é algo que eu não preciso entregar, eu não preciso correr atrás, eu vou ganhar. Eu estou aqui sentada e vai cair do céu dinheiro para mim. Vai ser dinheiro fácil, coisa que não existe, mas muitas pessoas estão caindo nessa promessa do dinheiro fácil. Quando eu falo fazer, eu preciso entregar algo, eu preciso gerar o resultado para alguém, para que esse dinheiro venha para mim. Então é uma troca. Ok, e aí começou a minha mãe, a avó dela, começou a fazer umas pulseirinhas, miçanga, e ela teve a ideia, ela disse assim, mãe, se a gente fizer as miçangas? Falei, excelente, topo, tô junto. O que a gente precisa? De um material. Aí fiz esse pequeno investimento de comprar as miçangas para ela começar a fazer as pulseiras, e ela começou a fazer as pulseiras, Ju. E começou a vender na escola. Era um plásticozinho que ela amarrava uma liguinha e vendia. Todos os dias essa menina chegava com R$3, R$5, R$6. Na semana juntava 9, 10. E aí eu sentei com ela, aproveitei e falei de planejamento financeiro. O que é o planejamento? Planejamento financeiro, você está se preparando para no futuro comprar algo. Qual que é o seu objetivo hoje? Um patins. Tá, qual que é o valor do patins? Aí começamos a fazer essa pesquisa. Em cima desse valor, se você continuar vendendo o que você está vendendo, em 1 ano você vai conseguir comprar aquele patins. Ok? Ok. E aí seguimos. O que aconteceu? Eu consegui colocar educação financeira e empreendedorismo na mente dela. Ela começou a melhorar a embalagem. Depois criou um logo. Depois, no ano passado, ela foi a empreendedora mirim na feira do Sebrae, com as miçangas dela, Sofis Biju, inclusive. Isso com 9 anos, quando começou. E ela começou a vender muito mais. O que seria 1 ano, em 5 meses ela tinha um valor. O que a gente fez? Que é uma coisa que a gente precisa aprender também, a gente precisa entender essas pequenas conquistas. Fomos na loja, gravamos tudo, ela com o cartão dela, porque é digital, como você falou. Até eu me perco quando eu trabalho com dinheiro espécie. Eu me perco, eu não sei utilizar dinheiro espécie mais. Tem que ser o digital. Só que o digital, ele também é escondido. É uma coisa assim, se eu não olhar, eu me perco total. Então você tem que tomar cuidado com o digital, mas facilita demais. Pronto, aí fomos na loja, ela comprou, escolheu o patins dela, foi lá no caixa, ela pagou, merecimento, não parcelou nada, foi à vista, ela entendeu, sobrou um troco, esse troco ela aplicou, ela é uma investidora, então ela aplica o dinheiro dela, ensinei para ela o que é o renda fixa, o renda variável, a gente passeou pela B3 e ali comecei a colocar a educação financeira de uma forma muito lúdica, com algo que ela queria, algo que eu poderia comprar, mas eu também me segurei para ensinar como ela pode fazer. E ela fez. Ela não ganhou, ela fez.
eu tô assim, perplexa, de verdade. Quando ela falou assim, minha filha com 9 anos, eu já quase tampei meus olhos e ouvidos. Eu falei, meu Deus, já fez o primeiro milhão. Já me deu um pouco E a mãe se aposentou, ainda não, mas é o objetivo, inclusive, da mãe, se aposentar cedo com ela. Mas, gente, olha que incrível, 9 anos de idade, eu não fazia ideia, assim, do valor real do dinheiro. Eu vi o suor dos meus pais, isso eu sempre tive muita consequência, muita, na verdade, clareza mesmo, Legal. sabe? Sempre vi muita luta, só que querendo ou não, criança, né? Você fica assim, beleza, eu sei que eles lutam muito, então eu vou comer bonitinho, vou dar valor, mas você não fica pensando, nossa, meu, é R$9. E às vezes a gente pedia R$2 e falava, não tenho. Você fica assim, como é que não tem? E aí quando você começa a trabalhar, é que você começa a ver, dá pra não ter, se a gente não tiver responsabilidade financeira. Exatamente. Então, nossa, muito legal. Eu já vendi miçanga também na escola, já vendi pulseirinha. Comecei por aí também, aí a escola falou assim, não, chega, vocês estão gerando muito dinheiro, não é esse o objetivo. Vou começar a cobrar impostos. Foi quase isso. Então nós acabamos desistindo, mas o empreendedorismo voltou assim pra minha vida, então eu acho que existe sim essa possibilidade e muitas pessoas já nascerem com esse dom, já viram negócio de família, mas também tem muita gente que já tem ali a possibilidade do conhecimento e de virar um empreendedor, né? Não é um bicho de 7 cabeças, muita gente fala, é só pra alguns, mas eu acho que todo mundo com conhecimento consegue, né? É desafiador para todos. Empreender hoje no Brasil, Ju, não é fácil. Tem toda uma questão jurídica, toda uma questão legal e questão de pessoas, né? A gestão de pessoas não é fácil, mas é possível. Mas é possível você ser empreendedor ou ser um CLT bem remunerado pelo seu trabalho, que é uma das coisas que a gente fala de empregabilidade na capital estudantil. Você pode ser muito bem remunerado sendo um CLT e colocando toda a sua competência, sendo o que a gente chama de intraempreendedores. O que é ser o intraempreendedor? Você está empreendendo no seu CPF. Não é porque você está numa instituição que você é um empregado. Não, você não tem que ter esse pensamento. Você tem que pensar que você está investindo no seu CPF. Eu estou nessa instituição, nesta empresa, e eu estou recebendo um percentual. Você está investindo em você? Você está investindo em mais conhecimento? Em gerar mais valor para você no mercado? O que você está fazendo intraempreendedorismo com o seu CPF? Você está enxergando valor nisso? Você não é só mais um funcionário, só mais um número dentro dessa empresa. Você não tem que se enxergar assim. Senão você vai se limitar. E você tem a possibilidade de performar muito mais se enxergando como intraempreendedor no ambiente que você está. Muito legal. E Tati, como que a gente começa a falar sobre todo esse tema quando a gente já tem uma responsabilidade, já tem ali todas as contas para pagar, ou então pelo menos uma ou outra, assim, para os jovens mesmo, né? Como que eu começo a ter essa mente do tipo, olha, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho X dinheiro e daqui a 2 anos eu quero ter isso. Como que é essa viradinha de chave? Primeira coisa, o jovem ele tem que entender que agora ele está no momento de estudo, então se capacitar cada vez mais e não seguir o modismo, não seguir a moda. Um amigo tem um iPhone, eu preciso ter o iPhone? Eu preciso? Essa é a pergunta. Você precisa mesmo? Qual que é o valor, a diferença entre o valor e o preço, né? Você está entrando, vai entrar muitas vezes numa dívida para comprar um iPhone, porque todos os amigos têm, você vai parcelar, vai financiar aquilo. E se você comprasse um outro, pelo menos nesse momento, dentro da sua possibilidade, te atenderia? Você conseguiria gravar? Responde. Dá para responder o WhatsApp? Dá para vocês gravar? Dá para ver o Instagram? Então, às vezes atende algo mais simples para aquele momento que você está. Por quê? Você não vai se endividar ou vai colocar todo o seu dinheiro neste bem. Você vai dividir isso e uma boa parte você vai colocar para investir em conhecimento mesmo. Ter conhecimento, ter outras ferramentas que possam te gerar renda já quando você está, por exemplo, no ensino médio. Nós temos alguns alunos do ensino médio que eles já fazem renda com marketing digital, por exemplo. Eles já dão um pulo deles. Tem outros que já estão recebendo um salário trabalhando com os pais. Então, eles recebem também. Tem outros que já estão num programa de jovem aprendiz, já tem uma receita também. E ele precisa entender como eu vou dividir essa receita. Como é que eu vou cuidar para organizar desse dinheiro? Quando a gente fala pensando em longo tempo, não é se sacrificar neste momento presente. Você vai viver com o seu dinheiro de hoje. O momento presente é importante, esse lazer, esse entretenimento, a gente precisa disso e isso está dentro do orçamento. Só que você tem que colocar pelo menos 10% da sua renda
pensando em investimento já em longo prazo. Claro, esse percentual é o mínimo, mas cada estilo de vida a gente pode colocar um percentual maior. Eu já tenho jovens que 30% da renda vai para investimento. Eu peguei em uma das mentorias, 50% da renda vai para investimentos. Eu vou chegar lá, galera. Anotem aí, salvem esse trecho. A gente consegue. E aí o conhecimento rende os melhores juros, Ju, a gente diz. O que a gente vê hoje? Muita gente querendo ganhar dinheiro rápido. E aí, infelizmente, caem num bet, no tigrinho, no ursinho, no foguetinho. Isso tudo está levando o seu dinheiro e você não está percebendo. Em vez de colocar uma saúde mental, ela está tirando a sua saúde mental e você fica desesperado. A gente faz alguns atendimentos, né? Eu perdi um jogo. O pouco que tinha, o pouco que eu conquistei. Então, muito cuidado com essa questão de ganhar dinheiro rápido. Essa possibilidade não existe. Eu só conheço ganhar dinheiro trabalhando, né, Ju? A gente tem que trabalhar muito, ralação mesmo, para você conquistar. Mas eu não tenho dúvida que você consiga. A gente estava brincando antes de começar aqui o rolê da tarde que eu já dobrei o Julius, porque eu tenho 4 empregos, né? Então, tem que ralar muito, galera. E olha que eu não cheguei nem pertinho, mas a gente vai chegar. É o que eu falei pra vocês. Confia no processo. Confia. Ô, Tati, nós, eu falo nós assim, porque eu tenho 24 anos de idade. Novíssima, né? Então, flor. Jovem ainda. Mas eu tenho muito essa imaturidade financeira. E eu conheço muitas pessoas também que, por exemplo, com 18 anos, ou foram lá no dia dos 18 anos e tiraram a habilitação, ou então pegaram lá e fizeram o cartão de crédito. E eu tenho amigos que fizeram cartão de crédito e que tem uma dívida hoje, assim, gigantesca. Porque é aquilo, né? Aquela vontade de fazer tudo acontecer, e aí libera ali um limite de 2.000, e aí depois outro cartão, outro banco vem, mais 2, e aí você não recebe nem um terço disso. Então, assim, vai acumulando e parcela vai, parcela vem, e vai virando aquela bola de neve, né? Quando a gente já tem a dívida, assim, como jovens mesmo, para não errar, mas se errou, vamos consertar. O que é melhor fazer? Sentar ali numa semana ou um dia inteiro, escrever essas dívidas por inteiras, parcelar todas elas, ou então quitar uma a uma? Qual é o jeito mais prático? Ou existe mesmo uma fórmula, um jeito mais prático? Legal, excelente pergunta. Inclusive, eu fui 18 anos, o que eu fiz? Na porta da autoescola, querendo tirar minha carteira. Foi a primeira coisa, assim, era um desespero, né? Aquela questão, nossa, quero fazer logo 18. Hoje eu percebo que, gente, para que tanta pressa? Porque o processo depois acelera demais. O que acontece hoje? Hoje nós temos aproximadamente 72 milhões de famílias estão inadimplentes, segundo fonte do Serasa. São muitas, muitas famílias, infelizmente. Uma parte disso, quando a gente faz a abertura, né, desse relatório, uma parte da inadimplência dos jovens, muitas vezes não é pelo mau uso do dinheiro do jovem, mas o pai, por exemplo, usou o CPF do jovem. Para a gente ver como essa questão de exemplo pesa muito também na educação financeira. Nossa. Porque o pai teve algum problema, né, com o CPF e tal, não consegue mais nenhum tipo de linha e muitas vezes utiliza o CPF do filho, que é maior para esta questão. Tem esse percentual. Agora, tem também o jovem que ele recebeu esse valor do cartão, não sabe como utilizar, o cheque especial, e quando viu já estava com endividamento. Estou numa questão de preciso negociar, Tati, o que eu faço agora? Primeira coisa, ter essa clareza da sua dívida. Então, sentar e entender, eu estou devendo tanto. Qual foi o valor de origem dessa dívida? Tá? E qual que é a taxa de juros que você tem hoje? Reconhecendo isso, você tem que, a primeira coisa, negociar. Conversar com aquele que você está devendo, falar o que nós podemos fazer. Chegar numa negociação que seja interessante para ambos os lados. E nessas renegociações, hoje os bancos eles têm linhas de renegociações que têm os juros, por exemplo, menor. E você negociar. O próprio Serasa, ele faz negociação também direto pelo marketplace dele, você consegue fazer uma renegociação de dívida. E ali você tem que procurar, o que não pode? Esperar. Porque
porque você é muito novo e está com o seu nome restrito, está com o seu nome já sujo mesmo, sujo, né? Exatamente. Então não é bacana, não é interessante, né? Então você pode buscar esses órgãos e buscar fazer uma negociação. Eu preciso de uma negociação, eu quero pagar, eu não consigo dentro desse valor, porque a minha dívida de origem era R$1.000, só que agora que vocês estão me cobrando R$10.000, eu não consigo. Como é que a gente pode resolver essa situação? Sempre buscar uma negociação para que seja boa para ambas as partes, porque boa parte disso são juros. E aí você não vai conseguir realmente tirar essa dívida da frente pensando nesse valor de juros. Então sempre é negociar. Não tenha medo de negociar. Se você está devendo, tenha essa clareza e você vai ter que encarar essa dívida sim, mas tira ela da frente. Quando você tirou as dívidas da frente, seu mundo começa a ficar mais claro com a organização e depois com os investimentos, que aí é uma das 7 maravilhas do mundo, que se chama juros compostos. Esquenta a mão, Ju, esquenta a mão que o dinheiro vem. Sua filha está pronta, universo! Eu fiz administração. Sou formada em administração com ênfase em inovação e tecnologia, né? Então ela já falou de juros compostos, me vieram uns cálculos ali, ó, de 3 páginas de matemática financeira, 4, 5, sei lá quantos números tinha. Gente, eu já lembrei da parte ruim da minha... Foi aí que eu acho que tudo desandou, tá? Olha aí, a pessoa tem um baque para poder desandar. É brincadeira, galera. Mas, ó, Tati, a gente tem uma perguntinha aqui também, que é sobre esse momento de entendimento financeiro mesmo. Nós jovens somos 100% mais focados no digital, né? E como eu falei, por exemplo, a planilha eu sei que é um negócio digital, mas se ela não tiver extremamente colorida, com rosa, que é um negócio pra pagar, com verde, que é um negócio que foi pago, assim, eu olho e já falo, esquece. Eu já fiz acho que 1 trilhão, já recebi de amigos contadores, planilhas organizadoras, assim, mas é um negócio tão que não vai. Só que hoje em dia a gente tem aplicativos, né? Que eu acho que é mais tendencioso de usar, é mais fácil, aí tem notificação, e tem isso, e aquilo, é muito mais dinâmico e agradável, né? Você acha que os aplicativos, eles podem realmente ajudar, principalmente para nós que estamos começando? Ou você acha que pode ser algo assim que, enfim, não importa? Segundo fontes do Serasa também, a boa parte dos jovens, inclusive, preferem uma planilha do que o próprio aplicativo, por mais digital que sejamos. Você tem ideia? Eu já tentei me adaptar ao aplicativo, eu não consigo. Eu tenho uma planilha, inclusive eu tenho uma planilha mesmo, dentro da mentoria eles recebem uma planilha. E o que é essa questão de planilha? É questão de criar um novo hábito, Ju. Eu não crio um novo hábito do dia para a noite. A criação de um hábito é uma consequência, uma disciplina que eu preciso ter. Agora, o que me traz a clareza você trabalhar ou com a planilha ou com o aplicativo, se você tem essa facilidade, ou anotar uma folha mesmo, papel e caneta na mão, isso traz clareza sobre o seu orçamento. Coisa simples, mas que muitas pessoas não têm. Eu faço uma seguinte pergunta: quanto você recebe? Ah, eu recebo isso, isso, isso. Quando eu vou analisar, não é o valor que foi me dito. Então, é menos. É menos, é menos. Porque às vezes eu considero o valor bruto e não líquido. Porque às vezes eu considero uma comissão, mas a comissão eu não tenho que considerar, porque a comissão ela vem dentro de um mês, no outro mês ela pode não vir. Então é uma pergunta simples, mas que as pessoas têm dúvida. Quando eu tenho uma planilha, quando eu tenho isso visualmente falando, isso te esclarece muito mais. E aí você está entendendo, eu recebo isso, então eu tenho que ficar com o meu orçamento dentro deste valor. Então a planilha esclarece. E os jovens preferem trabalhar com a planilha. Agora, é uma criação de um hábito. O que vai fazer você preencher a planilha? Porque preencher a planilha, gente, é muito simples. O papel, o Excel vai aceitar de tudo, Ju. O que vai fazer a diferença? Você analisar aqueles gastos dentro do seu mês e, mais ainda, já ver a previsão do próximo, que é o que eu sempre falo e eu ensino na planilha. Você tem também que entender como está o próximo mês. Porque você só colocar as informações lá, você vai estar sempre olhando para o retrovisor. Passado não muda a história de ninguém. Você tem que viver o presente e olhar para o futuro, criar o seu futuro. Já pensou se o empresário vivesse olhando para o passado? Ele não ia mudar, ele não ia atualizar o negócio dele, ia ficar ali olhando para o passado. Mas passado, nem nos investimentos, é garantia de rentabilidade. Então você tem que olhar para o futuro. E aí na planilha ela te ajuda a esclarecer isso. Agora, para você fazer a planilha, você precisa ter um objetivo muito claro.
tem que fazer sentido. Qual que é o valor do dinheiro para você? Qual que é o objetivo que você tem de guardar dinheiro? Qual que é o objetivo que você tem de ganhar mais? Se você não tem clareza disso, você começa a falar, eu tenho que viver o hoje porque se eu morrer amanhã. Por que você fala isso? Porque você ainda não teve a maturidade para pensar, o que eu quero amanhã? O que eu quero conquistar? As pessoas me procuram muito para fazer mentorias de viagens. Viagens é disparado. Tati, eu quero fazer uma viagem XPTO, como eu faço? Depois, compra do imóvel, o imóvel próprio, e depois renda passiva, viver de renda passiva. Então, qual que é o seu objetivo? Quando você tem esse objetivo muito claro, você consegue olhar para uma blusinha e dizer, eu não preciso dela, olha só. Por quê? Porque o meu objetivo está logo ali. E isso vai me dispersar. Mas a planilha traz essa transparência, essa clareza, Ju, né? Exato. E aí te ajuda a entender, por exemplo, para onde estão indo os seus gastos. Você está gastando com o quê? Você trabalha 30 dias, são mais de 160 horas dentro do seu mês. Quanto tempo você está levando hoje para analisar o dinheiro que você está correndo atrás, mais de 160 horas no seu mês? Você está gripado, está resfriado, está doente e vai trabalhar. Você gostaria de ficar na praia, mas não, você vai trabalhar, porque você tem essa responsabilidade. Isso, show, espetacular. Agora, por que você não para pelo menos uma hora da sua semana para entender o que você está fazendo com isso que você está indo buscar, que é o dinheiro, e você está se desvencilhando de tudo e de todos para conquistá-lo? Que aula, né? Eu tô, assim, chocada. E, Tati, nossa última perguntinha para finalizar, para alguém que tá começando, que tem um orçamento muito limitado, que a gente sabe que ninguém começa, geralmente, com salário lá em cima, quais seriam as recomendações, então, para esses primeiros passos de investimento? Muito bom. Hoje existiu um mito, né? Está sendo quebrado. Investir é só para ricos, ou investir é só para quem tem muito dinheiro. Não é verdade. Hoje, a partir de R$33, você consegue ter um título do Tesouro Direto, por exemplo. É um investimento. Então, com pouco, eu já consigo investir. E isso é muito importante, porque quando eu estou começando, Ju, eu não tenho muito dinheiro. Quando eu comecei, eu também não tinha muito dinheiro, né? E você vai colocando isso. Mas hoje existem possibilidades como o próprio... Nós temos renda fixa e renda variável. Renda fixa para um perfil mais conservador. Então, dentro do renda fixa, você consegue investimentos num CDB, por exemplo, a partir de R$1. Então, será que eu consigo colocar com a primeira grana? Ou com uma mesada também que eu recebo, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar de mesada, mas com a mesada eu consigo começar a colocar R$30 que seja, 50. Nesse início, para o jovem especialmente, não é o valor, é o hábito que ele está criando. Eu preciso investir um pouquinho todos os meses. E quando você chegar numa determinada idade, 18, 19 anos, esse jovem que começou muito cedo, ou que os pais começaram como se fosse essa aposentadoria, ele vai ter o valor para pagar a faculdade dele. Entende? Eu entendo bem, eu já tô aqui pensando, meu Deus, quanto eu vou ter que guardar por mês para o meu filho ter a faculdade dele. Vamos falar disso assim que acabar. Muito bom, gente, eu tô assim, apaixonada por tudo que a gente aprendeu, todas as dúvidas que nós tiramos. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre um tema que está presente na vida de todo mundo, não tem jeito, eu acho que independente da idade, né, Tati? A gente, querendo ou não, vive num mundo que, enfim, gira em torno disso, né? Mas infelizmente o nosso rolê da tarde tá encerrando por aqui, então eu quero passar a bola para você, caso você tenha alguma perguntinha, recado final. Lembre-se que o dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. O que é o fim? O fim é a casa que você quer, o fim é o Nike que você quer comprar, o fim é o iPhone, o fim é a experiência da viagem. Só que para isso você precisa cuidar do dinheiro. Então o dinheiro, ele é o meio para isso. Então já nos siga nas redes sociais, tatiane.finanças, e também você pode levar a nossa palestra de forma gratuita até a sua escola, através do Instagram também, Capital Estudantil, que é o nosso projeto para levar a educação financeira para os nossos jovens, e bora junto nesse rolê.
Muito legal, é um prazer imenso, Tati, ter tido aqui sua presença, sua participação, tanto conhecimento no nosso rolê da tarde. Eu já vou pegar a Tati aqui e várias outras diquinhas, porque vocês sabem que tanto pra minha vida quanto pra vida do meu filho vai ser muito importante. E eu quero que daqui a 20 anos eu volte aqui com a Tati pra falar assim, nós vencemos! Muito obrigada pela participação de cada um de vocês sempre. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente traz a Tati de novo pra abranger ainda mais esse tema que é tão importante pra nós. Não se esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. A opinião de vocês é extremamente importante pra nós. Sigam a Tati, me sigam, sigam o Salonline. E ó, não esqueçam de ativar o sininho pra vocês não perderem a notificação do nosso próximo rolê da tarde. Beijo!